Concurso público com prova de entrevista, concurso público com prova online, é o que está sendo falado aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Vou dar aqui a minha opinião sobre isso. Vamos analisar o concurso público da forma como ele é feito hoje. É justo? Está correto? Tem justiça social? É democrática a forma de inserção no serviço público? Vamos analisar. Meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal, sou servidor público e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal e clique em curtir. Mas vamos lá. Tem um projeto de lei tramitando aí no Congresso Nacional e fala-se em algumas mudanças na forma de inserção, de entrar para o serviço público. Uma delas seria a possibilidade de ter entrevistas, não só a prova objetiva, a prova discursiva, talvez prova oral, né, que acontece em alguns concursos, poucos, né, uma coisa mais rara, mas também entrevista, quem sabe até uma análise curricular. Qual o problema disso tudo? Como funciona hoje o concurso? A gente tem prova objetiva, geralmente você escolhe a letra A ou a letra E, ou então marca certo ou errado, e você tem que acertar mais pontos, mais questões do que os outros candidatos. E aí você tem a prova discursiva, que existe ali um enunciado, um certo tema sobre o qual você tem que discorrer, e aí você vai responder aquilo ali e alguém vai corrigir a sua prova e vai te dar uma nota, baseada em critérios relativamente objetivos no caso da discursiva. A prova oral segue pelo mesmo caminho, mas em vez de escrever, você vai falar. Basicamente, você tem um tema e você tem que defender aquele tema, defender a sua resposta. Tem defeitos? Tem. Um dos maiores defeitos da forma atual de concursos públicos é que privilegia quem tem a capacidade financeira ou que teve a possibilidade, a oportunidade de estudar em boas escolas para ser aprovado. Geralmente, quem teve uma boa formação tem mais facilidade para estudar e para ser aprovado. Tá? Não se leva em consideração, de uma forma geral, se você estudou em escola pública ou particular, se você vem de uma camada social mais baixa ou mais alta, se você é privilegiado ou não. E há um certo debate, uma certa conversa por trás dessas mudanças para que seja mais justo, seja mais socialmente justo, que você permita que as pessoas de baixa escolaridade consigam também entrar no serviço público. Hoje disse que há um certo privilégio para quem teve uma boa formação. Isso é verdade. Se você estudou em escola particular, a sua chance de passar no concurso é bem maior. Se você tem uma condição financeira melhor, consegue adquirir os melhores materiais, sejam eles PDF de cursinho online ou então livros, você tem uma chance maior de ser aprovado. Inclusive, os preços de alguns desses materiais são proibitivos. Você bota lá concurso público no título ou no subtítulo de um livro e esse livro automaticamente passa a custar ali pelo menos uns R$150, em vez dos R$30, R$40 que você pagaria num livro normal. É verdade, funciona assim mesmo. Qual é a solução para isso? Não sei. E eu acho que não tem. Ok? Você tem materiais razoavelmente caros e a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos, nos últimos 10 a 15 anos com relação a isso. Primeiro que houve um aumento da concorrência e os preços baixaram. Então os melhores materiais hoje em dia são de cursinhos online, que a gente chama. Eles vendem PDFs e videoaulas, você consegue assistir baixando o PDF, lendo no seu computador, imprimindo, assistindo videoaula no seu computador e você consegue se preparar dessa forma. Quando eu estudei, quase 15 anos atrás, um pacote inteiro desses custava em torno de R$3.000. Um pacote de como estudar para auditor da Receita Federal. Custava em torno de R$3.000. Eu mesmo gastei quase R$4.000 em materiais quando eu estudei. R$3.000 15 anos atrás seriam hoje mais ou menos uns R$4.500, aí se você pensar na inflação também. Então, R$4.500 nos valores de hoje para você ter uma boa preparação. Não é mais assim. Hoje você consegue pegar um material completo por R$1.500, R$1.200, ou você consegue até fazer uma assinatura pagando mensalmente R$80, R$90, R$100 por mês. E você tem acesso total ao pacote, aos materiais para fazer a sua preparação. Se for uma preparação mais curta, talvez você não precise nem pagar um ano inteiro, não precisa nem pagar uma anuidade. Então, já baixou pra caramba o preço. Claro, se você não tem dinheiro nenhum, e é uma realidade para várias pessoas, mesmo assim você não consegue adquirir. Não importa que tenha baixado de R$4.500 para R$1.000, você não consegue pagar.
e isso te impede, te dificulta bastante de ser aprovado. Agora, qual é a solução? Não sei se tem, tá? E a gente pode estar forçando a barra em busca de uma solução e pode estar passando de um certo ponto onde a coisa começa a desandar. Então vamos lá, o que a gente já tem hoje de diferente para tentar tornar mais justa a entrada no serviço público? A gente tem cotas de negros e tem cotas também para pessoas com deficiência, tá? São menos vagas, então assim, se você tem 5% das vagas são para deficientes físicos e 20% para negros. Então sobram ali 75% das vagas ainda para ampla concorrência. 3/4 das vagas são para ampla concorrência. Claro que a ampla concorrência é bem mais bem preparada. Então as notas de corte costumam ser mais altas na ampla concorrência do que nas pessoas com deficiência ou nos negros. Esses são os nomes das cotas, tá? PCD ou negros. Eu vou falar PCD ou negros a partir de agora. Então você já tem uma nota de corte um pouco mais baixa para os cotistas. Melhora a possibilidade deles entrarem. Beleza? Com relação a materiais, dependendo do cargo, dependendo do órgão, dependendo do conteúdo programático, você consegue fazer uma preparação totalmente baseada em leis. Sim, você consegue baixar as leis gratuitamente na internet e se preparar. Para algumas matérias, não. Algumas matérias requerem que um professor ensine e que você encontre um material de conteúdo programático e o professor bom vai ser mais caro. É assim que funciona o mercado mesmo. As cotas geram debate há muito tempo e eu vou dar minha opinião breve aqui. Infelizmente a internet não é lugar para a gente ficar dando muita opinião, que sempre interpretam mal ou levam para um caminho ruim. Mas eu já fui crítico e já fui defensor do sistema de cotas, especialmente nas cotas para vestibular, e eu acho que era uma estratégia interessante 15 anos atrás. E eu acho que no decorrer dos últimos 15 anos a gente não teve avanço nenhum na educação básica, nem na educação de nível médio, para que você tivesse uma compensação. Se ao mesmo tempo que você criou as cotas 15 anos atrás, você tivesse de fato melhorado a educação no Brasil, aqueles alunos que entraram 15 anos atrás com 7 anos na escola, hoje estariam com 22, talvez brigando aí por um serviço público, por um concurso, né, para entrar no serviço público, e teriam tido uma educação de qualidade. Não tiveram. O problema permaneceu. Então, o band-aid, que é a cota, continua sendo o band-aid. A gente não tratou a doença, ela continua ali embaixo do band-aid escondido, e isso é lamentável. Não me entenda mal, tá? Eu estou aqui no YouTube, eu estou nas mídias sociais, especialmente no YouTube, desde 2015, ensinando a estudar. E eu acredito realmente, está escrito na parede do meu escritório ali, ajudar o brasileiro a melhorar de vida por meio da educação. Tá? Então não me leva a mal, se você entendeu errado, assista novamente. Mas as cotas existem e elas estão aqui para ajudar. E parece que na metade do ano que vem, na metade de 2024, acontece o vencimento dessa ideia das cotas de negros, eles querem renovar e, claro, não tem por que não renovar neste momento. Beleza? Eu acho que isso é válido e isso é um caso vencido. O problema no serviço público é quando a coisa começa a ficar subjetiva. É muito difícil demitir servidor público. E você já ouviu falar, putz, os caras não querem nada e tá lá e não consegue, o cara trabalha mal e continua lá e não tem como tirar e o chefe não pode mandar embora. Ou então você tem um chefe muito bom e o cara tá lá chateado porque fulano não quer trabalhar, não consegue fazer o cara produzir. E realmente isso acontece. Isso acontece no serviço público porque você não pode mandar o servidor público embora, a não ser por um caso ali bem forte de improbidade administrativa, de crime realmente contra a administração pública, etc. e tal. Isso não é perfeito, mas é o melhor que tem. É o melhor que tem porque quando você coloca o caráter subjetivo e você permite que as pessoas escolham quem vai ser demitido, começa a politicagem. E aí tem o fulano, que é amigo do ciclano, que é amigo do beltrano, que mandou tirar aquele cara, porque aquele cara não gosta do presidente, ou do prefeito, ou do governador, e aí vai tirar aquela peça. Só que aquela peça fazia uma fiscalização. E não por acaso estava fiscalizando o presidente, ou o prefeito, ou o governador, ou um deputado. Então ficaria muito frágil a atuação do Estado brasileiro
Estado esse que só existe porque existe o servidor é uma parte do Estado brasileiro, então você realmente não pode fragilizar, você não pode tornar mais sensível a questão da demissão do servidor público por causa disso. Se ficar muito fácil demitir o servidor público, vai haver um uso político disso, as pessoas vão andar fora das regras e por isso a gente tem que ter regras muito duras. Ou seja, não é perfeito, mas é o melhor que tem, especialmente num país culturalmente complicado como o nosso. Um pensamento análogo se aplica também ao concurso público. Se você colocar muita análise subjetiva para a pessoa entrar no serviço público, você vai começar a ter o favorecimento. No campo político, para contratar alguém com um cargo em comissão, por exemplo, é proibido contratar filho, esposa, marido, né, parente de primeiro grau, pelo menos. E isso é uma regra que teve que ser criada, porque a pessoa assumia um cargo eletivo público e começava a contratar os parentes. Tá entendendo? Se você fragilizar demais a forma de entrada no serviço público, isso vai acontecer também. Então ele tem que ser objetivo em vez de subjetivo. O concurso público tem que ser através de uma forma anônima de seleção. Você não sabe quem é quem e você vai selecionar algumas daquelas pessoas. E a única forma de fazer essa seleção é por meio de conteúdo programático e demonstração de conhecimento daquele conteúdo. Não é perfeito, você continua favorecendo as pessoas que tiveram uma educação melhor, mas é o melhor que está tendo. É o melhor que tem. Não existe uma forma mais socialmente justa e, ao mesmo tempo, que proteja o Estado brasileiro para você selecionar pessoas para trabalhar no serviço público. E quem defende esse aspecto mais parecido com a iniciativa privada, se esquece de que na iniciativa privada é o caos também. Pessoas são selecionadas e são demitidas a rodo, só não são mais demitidas porque a legislação brasileira não deixa ficar demitindo à toa. Mas a coisa também não é perfeita. Mesmo que você quisesse, vamos fazer provas de entrevista para ver se aquela pessoa está engajada, se ela tem interesse, se ela realmente quer trabalhar no serviço público, se ela tem os valores. Isso também as pessoas tentam fazer na iniciativa privada. Muitas vezes, no final das contas, as pessoas só querem um salário para poder pagar comida e um teto e estão naquele emprego porque foi o que elas conseguiram. No serviço público não seria diferente. Então a gente tem que largar essa utopia de que tem que selecionar o servidor público ideal. Isso não existe. Não existe servidor público ideal, não existe servidor privado ideal e ninguém é estático. Você entra num emprego e você gosta muito no começo, depois você não gosta mais. Você pode buscar um outro emprego. O seu patrão pode te mandar embora na iniciativa privada, no serviço público, não. E a gente tem que tomar cuidado também com essa ideia de que a inserção social... Gente, o serviço público não é uma escada social. Ele não foi criado para isso. Isso pode acontecer e é maravilhoso, mas ele não foi criado para isso. O concurso público não foi criado para isso. Você não cria empregos no serviço público para que pessoas de classes mais baixas possam ter salários maiores. Não é esse o propósito. Se isso acontecer, é maravilhoso, mas não é esse o propósito. E essa mentalidade ela acontece muito em cargos em comissão. Sim, de pessoas indicadas por políticos, né? Aquela ideia de que você vai dar isso para ciclano, isso para beltrano, para fulano, e você sempre está querendo alguma coisa em troca. A política funciona assim. E é muito importante que o serviço público seja apolítico, apartidário, e funcione à margem desse tipo de interesse. Um outro tema que eu tenho que abordar aqui também, que tá nesse projeto de lei, é a possibilidade de fazer prova online. Porque algumas pessoas não conseguem se deslocar até o local de prova, né? A pessoa desfavorecida que mora longe da capital, não consegue pagar uma passagem de ônibus para ir um dia fazer uma prova na capital, não sei o quê. Cara, presta atenção. Hoje em dia você tem concurso público com provas lacradas, seladas, com equipes de segurança dentro da banca organizadora. As provas são transportadas de avião na véspera com uma pessoa com lacre, não sei o quê, e tem uma outra pessoa que recebe e verifica se o lacre está ok ou não. A abertura das bolsas com os materiais das provas só ocorre na hora da prova e mesmo assim a gente tem fraude. A prova é física, ela fica numa bolsa lacrada até a sala da prova
e mesmo assim a gente tem fraude. Você imagina se você tentar fazer uma prova online, um concurso online, para brasileiros. A chance de você ter fraude, cola, qualquer outro tipo de coisa é gigante. Já ocorreram fraudes com ponto eletrônico, por exemplo. A pessoa ficava sentada lá na sala e tinha um ponto eletrônico no ouvido e outra pessoa ia corrigindo e pesquisando e corrigindo e passando as respostas para ela. Já aconteceu. Já aconteceu o caso de venda de gabarito, aquela coisa toda. Essas coisas custam dezenas de milhares de reais quando são feitas, né? E assim, porque são sistemas difíceis de burlar. Concurso público, de uma forma geral, na ampla maioria, não tem fraude. Por quê? Porque a gente tem esses sistemas. Você imagina fazer uma prova online para facilitar a inserção de certos tipos sociais, certas camadas sociais no mundo do serviço público. Você está fragilizando demais e você vai ter um monte de gente burlando que nem é aquela pessoa que está precisando daquela oportunidade. Assim como a gente tem também no caso das cotas de negros, que na minha opinião deveria ser cotas para pessoas que tiveram educação no meio público e não no meio privado. E aí você tem uma pessoa de etnia negra, afrodescendente, que cursou as melhores escolas particulares e essa pessoa pode simplesmente lá ticar que ela é afrodescendente, negra, etc e tal, e assim concorrer a concorrer a uma prova mais fácil, vamos colocar assim. E não tem nada a ver com como é que se diz? Com aquela parte social de você estar pagando de volta, estar consertando um erro histórico social. Simplesmente porque você se baseou na cor da pele e não no caráter socioeconômico daquela pessoa ou daquela família. Então, se isso acontece com relação às cotas, com certeza aconteceria também no caso da prova online, porque você teria todo mundo fazendo prova online, inclusive pessoas que não precisam, que poderiam estar fazendo a prova presencial, viajando, etc. e tal, e um risco gigantesco de haver cola e qualquer tipo de fraude nesses concursos. Eu acho que esse movimento todo é muito legal, a gente tem que estar sempre tentando melhorar as coisas, melhorar como funcionam as coisas, os serviços, as provas, os exames e tudo mais. E a gente tem que sempre levantar assim, em que ponto poderia ser melhor? Pô, legal, seria legal se a gente pudesse ter pessoas de camadas sociais inferiores podendo concorrer ali de igual para igual com pessoas que tiveram formação em escolas particulares e faculdades, das melhores faculdades do Brasil. Seria legal se as pessoas de classes mais baixas pudessem competir de igual para igual. Seria. E a gente tem que pensar em formas de isso acontecer, mas sempre pesando os prós e contras. Como é que você vai fazer isso sem trazer dificuldade para o serviço, para a forma como acontece o concurso público, sem fazer com que fique muito, muito sensível, muito arriscada a seleção. Então eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, manter, sabe, um olho assim, tomar cuidado com essa bandeira da justiça social. Ela é muito importante, mas existem regras e a gente tem sempre que pensar no custo-benefício de como as coisas são, de como elas funcionam. Pensar em incrementos, né, melhorias pontuais, mas sem perder de olho o custo-benefício daquilo que se propõe a fazer. Então, o concurso público ele existe para que você selecione os melhores servidores para o serviço público, para o Estado brasileiro. Então, também não pode perder isso de vista. Tá? Eu fui aprovado no concurso de auditor da Receita Federal. Eram uns 70 mil inscritos no concurso naquela época e eu tive que aprender para poder fazer aquela prova língua portuguesa, matemática financeira, raciocínio lógico, estatística, direitos administrativo, constitucional, tributário, previdenciário, penal, civil, empresarial, auditoria, contabilidade geral, contabilidade avançada, economia, administração geral e administração pública, além de inglês ou espanhol. Eu tive que aprender tudo isso para ser aprovado no concurso e pode ter certeza que eu sou mais bem preparado por ter estudado essas coisas para passar no concurso do que muita gente que está na iniciativa privada que fez somente uma entrevista para poder ser contratado. Ok? Muito cuidado, de boas intenções o inferno está cheio.
Vamos manter a discussão. Quem quiser falar aqui nos comentários, dê a sua opinião. Se tiver discordado de mim em algum ponto, pode falar aqui com educação e sem partidarismo, por favor. E vamos ver se a gente acha alguma ideia boa. A gente pode borbulhar ideias. Por exemplo, que o governo crie materiais para as pessoas que não têm renda estudarem, para elas usarem para estudarem para o concurso. Ou então que o governo dê vouchers, né, que ele pague para que essas pessoas de baixa renda possam adquirir os melhores materiais. Costuma funcionar melhor do que o governo fazer o material, que vai ficar certamente pior do que a iniciativa privada. Esses vouchers seriam uma boa opção. A mesma coisa valeria de vouchers para que as pessoas possam viajar para fazer a prova. Vai custar dinheiro, mas se você tiver ali alguma forma de filtrar quem vai ter direito a esse voucher, é interessante também. São várias ideias, beleza? Cuidado só com o fervor, o calor da discussão. E vamos sempre pensar nos prós e contras, tá? E manter os pezinhos no chão. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você não se inscreveu e manda sua opinião aqui nos comentários. A gente conversa aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.